É um guia para se aprender mais nesses projetos que hoje podem ser desenvolvidos na própria escola. Hoje se fala de mini empreendedores, e é assim que se aprende, podendo errar também. O importante é que hoje podemos realmente ir fundo na paixão, o que há tempos atrás era quase impossível. Vamos entender melhor como se dá essa diferença de atitude no nosso comportamento e cultura. Hoje nos tornamos cada vez mais eternos aprendizes e criadores, criativos como uma criança. E a criança já pode ser inventor, empreendedor, criador de pequenos ou grandes projetos. E hoje se fala de inspiração, grande propósito. Para esse assunto, o nosso inspirador, inclusive da criação do PTA, Eduardo Sedental. O que você sonhava ser quando você crescesse? Essa é a pergunta. Eu sonhava em ser motorista de trator. E exatamente essa era a reação da maior parte das pessoas quando eu falava isso. Então, o que aconteceu? Eu toquei minha vida, né? E apesar de fazer toda a força do mundo para não ser a profissão, né, e fazer a profissão do meu pai, adivinha o que aconteceu? Segui os passos. Passaram os anos, fiz administração de empresas, fiz mestrado em empreendedorismo nos Estados Unidos e me tornei executivo. E aos 30 anos, mais ou menos, eu me tornei diretor de marketing da América Latina da Johnson & Johnson. E a pergunta continuava. O que eu queria ser quando eu crescesse? E essa pergunta foi aumentando, e meus domingos à noite, minha segunda-feira de manhã, apesar do sucesso da carreira, e apesar de gostar de muita coisa que eu estava fazendo, mas o incômodo ia aumentando. E aí, para encurtar a história para vocês, fiz uma série de processos de autoconhecimento para tentar descobrir o que eu queria ser quando crescer. Acabei fazendo uma transição importante de carreira e, alguns anos depois, eu acabei criando o conceito do eu-empreendedorismo. Essa pergunta, o que você quer ser quando você crescer, é uma pergunta que a gente carrega a vida inteira. Para que eu estou aqui nessa vida? Essa é uma pergunta eterna e surge de tempos em tempos. Mais forte, aí depois você deixa quieto, e aí ela volta. E faz 10 anos que eu venho apoiando e ajudando pessoas a refletirem sobre essa pergunta. Para que você está aqui nessa vida? E isso tem muito a ver com propósito. E foi falado já em várias das falas aqui hoje sobre a palavra propósito. E num mundo cada vez mais complexo, em transformação exponencial, vamos pegar aí a fala do Cláudio, como um exemplo. Cara, muito louco. E o negócio vai ficar mais louco ainda. Aonde é que eu acho referência? E você acha referência no teu propósito. Agora, o que é propósito? Propósito é a união de duas grandes pilares. O primeiro são os seus talentos, aquilo que você sabe e faz muito bem, e todo mundo faz um monte de coisa bem aqui. E 2, aquilo que te energiza, que te mobiliza, que te dá tesão. Como é que se descobre propósito? Porque essa é a pergunta. E nesses 10 anos, a gente vem descobrindo que tem 2 grandes fatores que ajudam muito a gente a refletir sobre o propósito. A primeira é a tua capacidade de reflexão, a tua capacidade de percepção. Por exemplo, a primeira fala aqui sobre mindfulness, por exemplo. A tua capacidade de percepção, a tua capacidade de se enxergar. A segunda e grande e importante fator é as tuas experiências, tuas interações. Porque a única forma de se descobrir propósito é fazendo, é experimentando, não tem outro jeito. Agora, se você experimentar no piloto automático, você perde a aprendizagem. Agora, se você experimentar e fazer e perceber o que você está fazendo, faz toda a diferença do mundo. Baseado nesses 2 pilares, a gente criou um modelo chamado Modelo de Desenvolvimento do Empreendedorismo. A espinha dorsal desse modelo é propósito. Tá? Propósito, como eu falei, é formado por seus talentos e aquilo que te energiza. E é incrível como, pelo menos na minha forma educacional, eu não fui treinado para olhar para os meus talentos e para aquilo que eu amo fazer.
Eu fui treinado para olhar para o que você precisa melhorar. Ó, teu coleguinha tirou uma nota melhor que você não está fazendo... Eu fui né? E é só ligar a televisão hoje em dia. O foco é só no negativo. A outra coisa importante é naquilo que você ama fazer. E eu também fui treinado ainda numa deriva cultural de que ou você ama fazer alguma coisa ou você ganha dinheiro. Né? Então, você quer fazer alguma coisa que você gosta e depois só. Ou quando você se aposentar. Né? E aí fica todo mundo sonhando. Né? Quando eu me aposentar? Então, eu fui treinado para isso. E é incrível como isso são conceitos que a gente foi embutido que, cara, não faz sentido. Né? Então, por exemplo, hoje eu sou motorista de trator. Apesar de nunca ter subido num trator na vida. Sabe como? Motorista de trator é uma metáfora, porque o teu sonho de criança não necessariamente é o que você está fazendo literalmente, mas é o que está por trás do teu sonho. Motorista de trator, por exemplo, representa muito bem alguns talentos que eu tenho, que é, por exemplo, a força motriz de fazer alguma coisa acontecer, a capacidade de execução. Alguém me diz, pô, vai fazer aquilo, eu saio fazendo. 2, uma questão de arar uma terra. Eu adoro mexer com as pessoas e mexer, sabe, com o que está rolando. Outra coisa é a capacidade sistêmica, de olhar um terreno, de olhar um sistema. A serviço de que eu quero ajudar as pessoas a serem mais felizes no trabalho. Porque a quantidade de desperdício de talentos que tem hoje no planeta é um negócio descomunal. Tem desperdício de água, de comida, mas tem desperdício de gente. É só olhar para o lado no teu trabalho, não precisa ir muito longe. Então, como é que a gente mexe com isso? E é isso que eu estou dedicando a minha vida. Eu falei um pouco das minhas paixões já, que é o segundo P, é o primeiro P aí do modelinho, que tem muito a ver com isso. O que faz teu olho brilhar? Isso tem a ver muito com propósito. Ubuntu. Ubuntu é a tua capacidade de se relacionar, de colaborar. Essa é uma filosofia africana maravilhosa, que, aliás, os nossos filhos, nesta escola, têm contato com essa filosofia também. Eu aprendi essa filosofia através do estudo do Nelson Mandela, por exemplo, que também é estudado aqui. O Gabriel está estudando agora isso. E é a tua capacidade de interdependência, de colaboração. A melhor definição de Ubuntu é eu sou porque você é e você é porque nós somos. A gente vive num mundo colaborativo. Aliás, nós somos biologicamente colaborativos. Nosso sistema funciona de maneira colaborativa. Mas, de algum jeito, na nossa sociedade, a gente montou que tem espaço e sol para alguns só nesse planeta. E não tem para todo mundo. E a gente entrou numa deriva maluca. E aí você vê as novas gerações vindo já com um chip colaborativo. Já vem já meio de fábrica isso. Né? Então, como é que a gente trabalha isso? E refletir sobre o seu propósito ajuda muito através do outro, porque é através da interação com o outro que eu me descubro. Próximo tema é resiliência, a tua capacidade de tomar porrada e levantar. Você vai tomar porrada, você já tomou, e provavelmente você vai estar tomando nesse momento. Né? É a tua capacidade de levantar, de enfrentar um obstáculo e levantar. E uma coisa que ajuda muito em resiliência é propósito. Tá? Porque quando você está na lama, você responder para que você está fazendo o que você está fazendo te ajuda a levantar. Protagonismo é o próximo tema. A tua capacidade de assumir as rédeas do teu propósito para você. E é incrível também como, muitas vezes, a gente é treinado a delegar isso para alguém. O nosso sonho, o nosso propósito é a responsabilidade de alguém. Da escola, dos pais, do chefe, quem trabalha em multinacional, da matriz, do governo. A gente vai delegando. E, no final das contas, a gente não assume a responsabilidade e vai fazer isso. Então, é a tua capacidade de autonomia, de assumir a responsabilidade de fazer você. Próximo tema é a tua capacidade de percepção, aquilo que eu falei para vocês, olhar, ouvir e sentir. Foi falado agora, criatividade é uma das competências fundamentais. É a tua capacidade de percepção,
Percepção, inclusive, não só mental, emocional, espiritual, física, porque a gente também renegou que o corpo físico faz parte. E ele ensina tanto para a gente. Aliás, eu estou com uma dor na coluna absurda nesse momento, e ele está me ensinando bastante. E a gente, é isso, foi treinado, toma um remédio aí, e vamos para frente, esquece. Olha só a maluquice que a gente está entrando, né? Nada contra os remédios, tá? Tua capacidade de escuta, de se escutar, de escutar o outro, a tua capacidade de sentir as emoções. O mundo emocional também foi renegado muitas vezes na nossa sociedade, né? Eu trabalhei muitos anos em mundo executivo e cara, você quer chorar, vai chorar no banheiro, porque aqui não, né? Como se... E a maior parte das decisões, isso é provado cientificamente, são feitas com base nas emoções. Não são feitas com base racionais. Tá? Isso tem estudos científicos mostrando isso. Olha só que incrível. Sustentabilidade com cifrão. Grana é importante. Então, tudo isso muito bonito, mas grana é importante. Aliás, para pagar uma escola dessa daqui, a gente sabe, é importante. Certo? Agora, é isso, assim... É importante, agora não é a única variável que se mede se você está indo bem ou mal. E, infelizmente, a gente ainda está numa sociedade também que só mede através do dinheiro. Meus amigos ainda, até hoje, me encontram, depois de ter saído do mundo executivo, depois de 10 anos, e me perguntam, e aí, Edu, como é que você está? Eu estou bem. Não, mas como é que você está mesmo? Não, eu estou bem. Não, mas mesmo. E os mais íntimos perguntam, e aí, quanto você está fazendo? Né? Quanto você está ganhando dinheiro? Então, é incrível como a única mensuração quase é grana. E aí é muito legal trazer outras variáveis. E é muito legal ver os jovens que estavam falando aqui. Né? Para que a gente está aqui? Ou o Duval mesmo que estava falando. O que a gente está fazendo aqui? E grana é importante. Agora, tem outras variáveis que são importantes também. Nosso impacto social, nosso impacto ecológico e assim por diante. E, finalmente, a execução, que é a tua capacidade de meter a mão e fazer. Né? É colocar em prática. A única forma de se descobrir propósito é fazendo. E tem um mito também que trabalhar com propósito é só fazer coisa legal. Mentira. Todo mundo tem trabalho chato. Agora, se você tem um trabalho que você não gosta, mas você sabe para que você está fazendo ele, faz toda a diferença do mundo. Agora, se você está fazendo um trabalho chato que você não gosta, e que ainda você não sabe nem para que você está fazendo, aí é a morte. Né? Então, esse é o modelo. E aí, trabalhando com isso há tantos anos e ajudando tantas pessoas nessa história, eu e a Joana, minha esposa, a gente se deparou com a pergunta: onde vamos colocar os nossos filhos para estudar? Vendo tudo isso. E a gente escolheu, como vocês podem ver, a Stein Dual. E por que a gente escolheu? Tem duas grandes razões. E tem a ver com aquilo que eu comecei a minha conversa aqui. O primeiro, a história do bilíngue. Agora, a história do bilíngue mais associado a essa capacidade de interação. Porque quanto mais esses jovens, quanto mais meus filhos forem capazes de interagir, mais eles vão conseguir se descobrir. E o bilinguismo, ou o multiculturalismo, como o Cláudio mesmo falou, cara, isso ajuda na interação. Então, como é que a gente pode promover isso? Segundo pilar fundamental é a visão humana dessa escola. Que os jovens e os filhos não são simplesmente máquinas de informação. E sim, tem toda uma série de trabalhos de competências humanas que estão sendo desenvolvidas aqui. Essas foram as duas principais razões: colaboração, interdependência, olhar humano, artes, ciência, né? Tudo isso. Então, isso é importante. Agora, está tudo certo? Então, está tudo lindo, maravilhoso? Não! Por isso que um evento desse aqui é tão importante, porque no mundo em transformação exponencial que a gente está vivendo, e cada vez mais os jovens precisando ter noção do seu propósito, essa escola vai precisar mudar significativamente. Vai precisar se adaptar, mantendo sua essência, né? Tendo valores, propósito numa direção. Mas o que ela vai fazer
É muito bonito ver a história, pelo menos agora, da Eliane contando, o quanto o bilinguismo era super inovadora. Agora, aí você tem a palestra do Cláudio perguntando, daqui a 10 anos, cara, já era isso aí. E como é que a Stance Dual e como é que os nossos filhos, neste contexto, a gente vai evoluir nisso? E aí, ela tem a resposta? Ele tem a resposta? Eu tenho a resposta? Não. É através da colaboração entre nós, dessa comunidade, que a gente vai conseguir evoluir esse processo. E por isso que um evento desse é tão importante. Muito obrigado.